Salve Deus! Hoje nós vamos falar sobre as emissões. O que é emissão? Vocês vão receber na consagração a emissão. O que é a emissão para o mestre Jaguar, para a ninfa? É um canto da sua transcendência, é um código hierárquico. Você vai ali, naquele instante, quando a gente faz, pede ali as nossas forças, abre-se um canal de energia do plano físico até as legiões. Quando fala na legião, o que é a legião? Legiões dos espíritos. Predominante é a legião de São Lázaro. São Lázaro. Também na figura do Araquém. Tá? Legião de São Lázaro. Também Reino Central. De lá deslocam as forças para as realizações dos trabalhos. Tá? O que a gente faz nessa hora? A gente fica de pé para que você possa realmente emitir uma emissão com segurança. Vai ficar de pé, abrir o seu plexo e ali você vai dizer. Não tem que ter muita delonga, você vai falar: Jesus divino e amado mestre, quem te fala sou eu. Ó Cimeromba, meu pai, quem te fala sou eu. Pai Seta Branca, nessa hora quem te fala sou eu. E vai entrar já na sua emissão. Então vamos falar um pouquinho aqui, ó. Vamos pegar primeiro a ninfa lua. Onde vai falar? Eu, ninfa lua. O que é isso aí que ela está falando? Ninfa lua. Ela é médium a parar na força da lua. Falange de sublimação. Na força da princesa Jurema, sublimação. Tá? É a falange voltada também. Eu tenho que ver direitinho, depois eu posto os trabalhos. Cada falange ela tem uma denotação. Ela está ligada a um tipo de trabalho. Você tem que os devas vêm assim, vamos dizer, eles sentem naquela transcendência ali a sua afinidade com aquela falange, que ela representa um tipo de trabalho, tá bom? Povo de Ipuã é um povo espiritual do qual você está ligado. Quando você emite, é um povo, não é esse povo nosso, o povo Arajá, é um povo espiritual, que você tem uma ligação com este povo. Não tem muito a fundo a explicação sobre o que cada povo é, mas sobre as falanges, depois a gente posta lá no grupo, na última consagração, eles postaram o que cada falange significa. Então é bem longo, aí a gente posta, tá bom? Grega missionária. Então é a falange do mestrado que a ninfa escolheu representar. Então se ela é grega, se ela é Muruaci. Aí ela vem e fala do adjunto Adejan. Oh, salve Deus. Quando você vai falar aqui, ó, do adjunto Adejan, todas as ninfas na falange missionária, quando Tia Neiva foi trazer, Tia Neiva não, quando eles formaram o mestrado e as missionárias vieram na força, elas tinham que vir na força dos devas. Então todas as falanges missionárias vêm na força do devas, tá? Muruaci, Samaritana, Yurici, elas precisavam de emitir numa força. Então elas vieram para trazer essa força na energia dos devas. Então, por isso que ela fala assim, grega missionária do adjunto Adejan, com a Thaís 108, mestre Frois, que o Adejan é um dos devas. Então, nós temos o Adejan Frois e o Alufã Barros, tá bom? Oi? Tem uma imagem dele aí. Tem, tá? Então tá jóia, tá aqui. Aqui, ó. Esse aqui são os dois devas. Então, as ninfas, primeiramente, elas emitem na força do devas para depois partir do adjunto. Elas todas são consideradas povo dos devas, para depois ser povo de outra pessoa. Aí ela vem e entra. Escrava, não, mestre Frois, no adjunto Aramã. Aí já é a transcendência dela. Quem é o adjunto de povo dela? Mestre no adjunto Aramã com a Thaís 108, mestre Dino, no caso, adjunto dela. Escrava do adjunto, regente Velamos, Quataí, 108, Talmantes, Raio, Rama, adjuração, mestre David. Ok, então vamos lá. Adjunto, regente Velamos. O que é? Ele ainda é regente, ele não é Quataí 108. Não tem a estrela ainda. Então, como ele não... Todos nós temos uma força no que nós emitimos a estrela. Se é a estrela regente, se é a estrela Talmantes ou Arpásios, os homens, tá? E ele ainda é regente, ele não tem uma estrela própria. Então ele só emite
adjunto regente. Velamos é o nome do ministro dele. Não, a estrela está aqui, desculpem. Quataí 108 quando ele já emite na força da Tia Neva, ele é um raio da Tia Neva. Talmantes é o nome da estrela, desculpem. Então tá aqui, ó, adjunto regente Velamos. Talmantes é o nome da estrela da qual ele emite. Raio. Estrela, o que seria estrela? É uma estrela, vamos dizer assim, é um astro mesmo. Você está emitindo na força de um astro. Você está recebendo a energia ali daquela estrela para manipular a força. Caramba. Cada adjunto, cada pessoa emite na força de uma estrela. Provavelmente Talmantes seria uma estrela do... A gente não conhece, vamos dizer, a localização exata dessa estrela. A ninfa também tem a estrela dela. Então nós falamos aqui da estrela dele. Quataí 108, Talmantes, raio, rama. Adjuração, mestre Dico. O raio, ele ainda não é rama 2000, mas ele emite numa rama, é um raio de força. Futuramente vai ser a força indiana. Quando fala rama 2000, é a força do Arjuna Rama. Lá da historinha lá do... Krishna. Isso. Tá? O rama 2000. Adjuração, mestre David. Então ela falou, vamos dizer assim, a procedência do adjunto dela. Falou do mestre Dino, que é o povo, depois ela falou de quem ela é escrava, que ela emite junto. Na ordem da primeira grega abadia. Como ela é um raio também da falange grega missionária, ela emite na força da primeira grega. Porque a gente só pode formar uma corrente sendo um elo no Vale do Amanhecer. A gente nunca puxa a força sozinho. Então ela está emitindo na força da primeira grega. Quem que é a grega, a primeira grega? A abadia. Na regência do adjunto Trino Lerantus, Quataí 108, mestre Roberto. Quem que é esse? Esse é o adjunto de apoio da falange grega. Então ela emite na força também do adjunto de apoio. Roberto Carlos. Ó, Jesus, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso a sintonia do grande divino mestre Olorum. Quem é Olorum? Rege a força da lua, do Apará. Na linha deste amanhecer, desejando alcançar os poderes do reino central. Reino central, como eu falei, é das legiões. Então de lá saem os cavaleiros, as guias missionárias, se desloca grande força aqui para o Vale do Amanhecer. Coloco, Jesus, a ternura de todos os tempos. Emite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Você está buscando toda a sua transcendência. Aí ela emite, Mariana Rugnei, sou uma guia missionária, vinda do mundo verde em missão especial. Quando fala mundo verde, agora eu vou explicar o que é o mundo verde. Na época de Esparta, o povo vivia pela espada e pelo sangue, na conquista. Então, após o encontro de Leônidas com Pítia e a guerra que teve, que se passou, no mundo espiritual ficou registrado que aquele povo decidiu se espiritualizar. E ao invés de usar da espada, do sangue, da conquista, eles resolveram se espiritualizar, usar do amor. Eles tiveram um grande passo na consciência. Então, para um povo que era muito sangrento, só de guerra, na espiritualidade ficou registrado esse passo. E vieram os Cavaleiros Verdes e as missionárias do mundo verde. Então, esse mundo verde é lá da época de Esparta. É como se fosse assim, a mudança do espírito espartano para um espírito de amor. Teve uma transição muito grande, houve uma espiritualização daqueles espíritos. Então esse é o mundo verde que você emite. E você, a ninfa, é uma guia missionária. Você está representando a guia missionária, então você é uma guia missionária no mundo espiritual. Peraí, mestre, desculpa, eu tô boiando aqui. Os espartanos tiveram essa conduta espiritualizada em vida ou não? Em vida. O mundo mudou. A gente tem aquela noção que é aquela coisa sangrenta, mas eles tiveram um passo para o amor. Tá registrado segundo ali, Tia Neva, com a Pítia, a guerra que teve lá, daquela conquista lá entre os Xerxes e tal, aquela perda do Leônidas, eles ganharam um grande grau de consciência. E essa Pítia... E se espiritualizaram, vamos dizer. Era grega ou... Era Tia Neva. Era uma... Era um oráculo. Era uma profetisa. Entendeu? Aí depois essa mudança de consciência ficou muito marcado no mundo espiritual.
Que até depois eu vou procurar aqui, a gente lê sobre... Tem no Tumarã? Eu posso postar ou a gente lê um trechozinho que fala que ficou marcado no mundo espiritual essa mudança de consciência deles, tá? Aí tá. Então, a ninfa é uma guia missionária. É um processo regenerativo dessas ideias de regenerações, né? Isso. Parece que o negócio fica bem feio, Então foi contra- e aí eles dão aquela evoluída, né? Uhum. Parece que foi um baque assim, ó, pô, hoje eu sou rebelde, amanhã eu sou... Ficou, na pra mim ficou verdade, assim, ficou um sentimento assim, né? também. Na verdade, é o Cavaleiro Verde, ele veio porque, como o mestre falou, os espartanos, eles decidiam tudo na espada. Espada, é. Qualquer coisa que você falava, você é bonito, ele furava seu bucho e te matava. O mundo era muito violento. Então só tinha um meio da espiritualidade quebrar isso. O Cavaleiro Especial, ele vinha entrando na mente das pessoas e houve essa transformação, certo, mestre? Faz sentido. Exatamente. Faz Você sentido, entende? porque- Essa é a transformação. Por isso que a gente fala Cavaleiro Verde, Cavaleiro Especial. E aí ele faz toda a emissão. E esse encontro de Pitia foi com Leônidas. Foi com Leônidas. E Leônidas Era o Trino era quem? Ele começou Rapaz, então é antigo a convivência Tanto de matar. de ambos, Tem que né? matar, então vocês É pegam o- a idade de intervício ali, imagina que queria Sim, mas eu falo assim, a nossa convivência já? Não, eu digo de Tia Neiva com o Trino aí, com o Araquém. Ah, todo mundo. Todo mundo já tá ligado a de eras transcendentais, não é de hoje, não. A tia Neiva também foi Cleópatra, isso aí já todo mundo sabe. Ela foi a Pite, ela foi também uma cigana na época dos Katimosh na Rússia. E isso também é a maioria de nós. Eu tenho até minha dúvida, mestre, se ela não foi Blavatsky. Também já pensei porque quando relata do Kutume, Faz sentido. aí eu já associei. Que você falou do que é Pai Kutume, Seta Branca. é. Pai Seta Branca passou pra Cleópatra os negócios, ou pra Blavatsky. Uhum. Logo, Eu também imaginei Essa vai se que encaixando, É, você vai- poderia ser ela. É muita coincidência. Então tá, então a gente parou aqui, que a ninfa é uma guia missionária vinda do mundo verde em missão especial. Veio na força decrescente da guia missionária Anara Rosa. Quem que é essa Anara Rosa? Aí é a guia missionária da ninfa. Você vai ter a sua. mestre, perdão, desculpe. E voltando, a Blavatsky fumava demais, viu? É mesmo. Fumava, uns tabacão violento. Charutão. E aí, diz o Carvalho que ela fumava aquilo pra prender ela na terra. De tão santa que E ela ela era. morreu de quê, Roberto? Ah, não sei, né? Você não sabe, né? Não sei. Você não chegou nessa parte? Ainda não. Ah, E- eu e quero a- saber, só pra você E, souber. e ela tinha que usar esses ilícitos pra prender ela aqui na terra, pra ela ser um pouco humana, senão ela ia acender muito rápido e não faz sentido ela aqui. Então ela tinha que se prender aqui na terra, fumando, pra ficar aqui. Não. Bora lá, mestre, desculpa. Não, mas isso é verdade, eu já vi muita coisa. Aí, e a tia Neiva tinha problema respiratório. Desencarnou. Ó, A tia Neiva pediu que ela não perdesse a individualidade dela, que era o que? Ela queria ser como ela, ser natural, não deixasse de ser o ser humano. Igual ela gostava de passar o rouge, né? Daquela época falava ainda rouge, que eu ouvi falar. Ela passava maquiagem. o rouge. Ela rapava a sobrancelha até, Não, acho que era eu vi, pintado. gente. O dela era rapado, Não, dá pra ver pintado. tudo, né? Ela gostava de se enfeitar. Eu falei, realmente. cheio dos anel das correntes. Ela adora. Traz a herança todinha, né? Exato, a riqueza do espírito nobre. Então tá. Salve Deus. Emite na força guia missionária Anara Rosa Kali. Turno Sabarana. E a gente já falou sobre esse turno aí. Do Rele e do Bale. Então, quando vocês realizam a centúria, vocês vão escolher um turno. O ideal é que vocês entrem em acordo, caso ninfa e doutrinador escolham juntos. Por quê? Se você for Rele, o ideal é que você seja Sabarana. Se você for do Bale, o ideal é que você seja Doragana. Porque são almas gêmeas do mundo espiritual. Então, para formar uma força, uma ligação bacana. Tá bom? Na esperança da minha estrela, Ceanes. Essa é a estrela da ninfa. Do meu segundo verbo. É o verbo divino. Quando fala, projeta e emite. É a palavra Deus, quando Deus, que se faça a luz, e a luz se fez. Esse é quando fala do verbo, é o verbo divino. Segundo verbo, porque ela é ninfa lua. Terceiro verbo, é ninfa sol. E não tem primeiro verbo, né, mestre? Não.
Eu não sei porquê, eu acredito que seja o verbo divino já, o próprio. Isso aí eu já estou especulando. Na ordem do primeiro sétimo. Primeiro sétimo, nós temos 7 planos, certo? Mas aí, aqui eu não tenho especificado certeza se é o primeiro sétimo, que é o primeiro plano, né, o plano físico, mas depois eu posso ir a fundo, mas é um dos planos. Levando os poderes do mestre que me fez Aganaras. Por que Aganaras? Porque o David é Aganaros também. Quando vocês também forem escolher, escolham juntos, para que o turno seja junto, porque a ninfa, o adjunto emite, a ninfa escrava vai emitir naquele turno também. E no caso, Aganaros é porque ele trabalha no trabalho de prisão, da contagem dos bônus. Então ele é Aganaros. Mas a escrava, ela pega o turno de trabalho do seu mestre? Uhum. Eu achei que era só a madrinha. A escrava também? É bom emitir junto, né? Essa força. Igual, eu sou a Juros, a Ana é a Joramos. O David é o primeiro turno. Ele A é... missão dele é primeiro turno, né? o turno dele também é Aganaros. Eu não sei se está aqui. Se for a mesma missão, a gente já logo vê. Mas se não, então tá bom. Depois a gente vai fazer o dele. Não, mas ele fala primeiro turno. Não, turno... Só são as meninas. ele fala assim, Cavaleiro do Turno Aganaros. Tá? Então vamos lá. Para fortalecer o meu sol interior. Dos 3 reinos da minha natureza. O que são os 3 reinos da sua natureza? Corpo, alma e espírito. Aí fala, partirei sempre com barra, 0 barra, 0 barra, barra, barra em Cristo Jesus. O que são esses barras, 0 barra? Na espiritualidade, para que não se perca tempo, se fosse falar tudo isso, levava muito tempo. Então foi abreviado para que já emitisse direto na legião, para você receber a ordem do comando, simplificar e poder espalhar a energia aqui. Então essa energia vai lá no céu, abre esse turbilhão de energia, vai lá no espaço, chega-se lá nas legiões. Aí a sua guia missionária te ouviu. Você vai receber o poder da sua transcendência, de todas as suas vidas, para você manipular. Vai descer essa energia. Aí você vai emitir em favor do povo. Só que se fosse falar barra, 0 barra, 0 barra, barra, barra em Cristo Jesus, ia ficar muito longo. É igual tá aqui, ó. Barra 0, barra 0, barra, barra, barra. É o quê? Estou em alerta, com escravo, equipamento, indumentária, lança em favor. É usado quando o mestre tem uma escrava ou ninfa, é a escrava do mestre. Você está partindo para a legião. E essas barras, segundo ali tem um trecho na explicação, cada barra representa a energia que sobe e o turbilhão que desce de força. Tá bom? Em Cristo Jesus. Agora vamos falar do mestre. Alguma pergunta aqui? Não. Então vamos lá, do mestre. Eu, Jaguar, mestre luz. Aí a gente pergunta, por que tem mestre luz e a ninfa não tem ninfa luz? Existe mestre sol, mestre lua e mestre luz. Qual que é o mestre luz? Mestre luz é aquele camarada que ele já é mais ativo. Ele movimenta mais, ele quer fazer o trabalho acontecer. Isso é a explicação que nos deram. O mestre sol, ele já é mais calmo, ele já mentaliza mais antes de fazer o trabalho. Você é sol, né? Eu? É? Não, sou luz. Luz. Quem que é sol? O seu João. O seu pai é luz. Os luz. Agitado todo. Você entende? Mas vamos dizer, o mestre, o João, ele é mais sol. Mais calmo. Mais amoroso, pensa mais, né? Mas o mestre luz, ele quer fazer o trabalho acontecer. Por quê? Igual chegou uma pessoa aqui, caiu no chão. O mestre luz, vem cá, vamos trazer aqui, vamos colocar no trono, igual a pessoa passou, vamos levar ele pro trono. O mestre sol falou, pera aí, vamos rezar, vem cá. Ele quer fazer uma mentalização. O mestre luz, ele já quer levar para trabalhar. Tá? Falange de consagração. Então ele é voltado aos trabalhos de consagração. Ele tem a energia mais apropriada para estar envolvido com energias de consagração. O quê? Da iniciação, elevação. Povo de Juruí, mais uma vez.
ele já está ligado a um povo espiritual. A gente não tem a fundo a explicação desse povo. Vindo do 7º raio, na ordem do ministro Aramã, na linha do mestre Dino. Então o David é um 7º raio do ministro Aramã. Então ele é uma raiz do ministro Aramã. Aí ele vai dar a procedência do adjunto dele. Mestre Dino, 7º raio, adjuração, arcanos, rama 2000. Essa é a consagração do adjunto dele. Então ele fala a procedência. Mas por que eu não falo mais mestre Dino? Porque eu já sou um arcanos. Então o arcanos ele deixa de emitir na força do adjunto e eu já emito direto na força do ministro dele. Então quando a pessoa é arcanos, você um dia vai deixar de emitir na ordem do seu adjunto e já emitir como raiz. Ele ainda, por não ser um arcanos, ele ainda emite na procedência do adjunto dele. Aí ele vem. Eu, adjunto regente, velamos. Quataí 108. Talmantes, raio, rama de juração, mestre David. A gente já falou. Talmantes é a estrela dele. Raio, rama de juração, mestre David. Emite na força do ministro dele. Com os poderes de Olorum. Olorum na força da lua. Com os poderes de Olorum. Na linha deixa amanhecer. Tenho meu Deus e ministro Obatalá. Que é a força do sol que rege o doutrinador. Que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber Deus Pai Todo-Poderoso, na minha legião, o título de mestre instrutor universal das 3 forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Existe 2 interpretações. Quando fala-se das 3 forças ligadas aos poderes deste amanhecer, nós temos as leis que regem o Vale do Amanhecer. Amor, humildade e tolerância. E também na formação da corrente do amanhecer, precisou dos 3 trinos, Tumuxi, Araquém e Sumanã. Tá? Então, Tumuxi é a força do conhecimento. Araquém é a força do comando. Sumanã é a cura. Tá bom? Então, os 3 trinos, cada trino representava uma força. O Tumuxi, conhecimento, é toda a parte literária da doutrina que envolve saber como proceder. O Araquém, a força do comando, a voz do comando, o direito de abrir um trabalho, de poder realizar um trabalho. E do Sumanã, da cura. A cura do espírito, a cura do corpo. Né? Então essas são as 3 forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema. Que reino é esse? Quando o pai João e o pai Zé Pedro vieram para o Brasil na época da escravidão, eles vieram formar o adjunto de Jurema. Já era o começo da doutrina. Então nós já viemos lá de Esparta, das épocas remotas, do Egito e tudo. Mas o grande passo se deu com a vinda do pai João e o pai Zé Pedro, salve Deus mesmo, para o Brasil. Mais as princesas doutrinárias. Lá eles formaram o adjunto de Jurema. É para puxar a força africana, porque como a gente já falou, a princípio, qual que é a cultura ou a religião que a gente tem conhecimento assim que seja a mais antiga da Terra? É a religião africana. Não é a primeira raça do mundo? Então eles trabalhavam essa força mediúnica. Só que com o mau uso dessa força, eles começaram a perder, porque entraram no misticismo, começaram a fazer trabalho de troca, usar da mediunidade para si próprio. Perderam essa força. Aí, pai João e pai Zé Pedro, na escravidão, vieram resgatar essa força, essa linha. Aí formaram o adjunto de Jurema, lá na época da escravidão. Então você já está emitindo. Subi ao reino de Jurema. E estou na continuação desta jornada para o 3º milênio. 3º milênio é a transição, né, gente? A gente está tentando buscar superar essa faixa kármica e entrar no mundo de regeneração. Emite Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde. Que cavaleiro verde é esse? Da força de Esparta. Cavaleiro especial. Então o homem, a ninfa, no mundo espiritual, qual é a patente dela? Guia missionário. E o homem? Ele é um adjunto do ministro, mas no mundo espiritual ele é um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança ferano verde. Então, quando você fizer a sua consagração, você também vai receber o nome de um espírito de um cavaleiro que vai te reger.
O nome do ministro. Quem é o ministro? O ministro representa o povo. Emite em favor de grande quantidade de espíritos. O cavaleiro é o seu mentor, que vai abrindo os caminhos para você. Tá bom? Não deu para entender a diferença? Não é o ministro Arajan que me protege. Eu estou ali servindo a missão dele. Qual que é o meu cavaleiro? O cavaleiro Frabor. Ele é que me ajuda a caminhar. Você vai também ter o seu ministro, o cavaleiro, ministro e cavaleiro. Vocês vão estar na missão do ministro, mas quem é o seu mentor é o seu cavaleiro. Tá bom? Seria o guarda-costa. Exato. E pra mulher seria guia missionária. Guia missionário. A guia missionária é a guarda-costa da mulher. Exatamente. E a mulher No trabalha mestrado. sendo escrava do meu ministro. Exatamente. Você pode sou eu, né? Escravo. E eu aconselho que sejam vocês dois. Não, sim. Por quê? Se você escolhe outra pessoa que não seja o cônjuge, é mais difícil. Porque você tem que estar sempre em harmonia com aquela pessoa. Igual eu falei ali. Você pode escolher outra pessoa, mas qualquer deslize e momento que você não tiver em equilíbrio com aquela pessoa, vocês lembrem-se, vocês vão estar dividindo carga. Isso pode te gerar algo que te prejudique. Tá? Então tá bom. Amigo Jesus, deixe que as forças desloquem até o meu plexo. Eu sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Vendo a força decrescente do primeiro cavaleiro da lança ferano verde, Andai. Andai também é um prefixo do cavaleiro. Existe Andai e Randier. Andai é quando ele ainda não é Arcanos e Randier depois que ele passa a ser Arcanos. É o prefixo do mestre. // Reino Central, turno Reile. Reino Central, igual a gente já falou. De onde partem os cavaleiros? As guias missionárias, na ordem de trazer forças de comando. Turno Reile, aí é onde entra, tá vendo? Ele é Reile e a Mariana é Savarana. Então todos estão em conjunto, em harmonia. Na esperança de alimentar o meu sonho interior. Na grandeza que me fez cavaleiro do turno a Ganaros. Então é o turno de trabalho que ele tem afinidade. Ou o turno que ele escolheu servir. No caso, voltado à contagem de bônus no trabalho de prisão. Partirei nos 3 reinos de minha natureza, com /0 do meu terceiro sétimo. No 5º ciclo iniciático, seguirei sempre com /0 em Cristo Jesus. Terceiro sétimo. No terceiro sétimo, tem o terceiro sétimo do terceiro plano, e terceiro sétimo é um plano de luz dos espíritos evoluídos. Do 5º ciclo iniciático. Esse 5º ciclo iniciático aqui que eu tenho que confirmar. Que tem o 5º ciclo da Terra, que é no caso que nós estamos, de tempo. Cada tempo, cada ciclo na Terra ele é denominado por um signo, que rege aquele período de tempo. Né? Já tivemos várias épocas em que for época de touro e de Áries, que foi de muito derramamento de sangue, e agora nós estamos na época de peixes. Vocês sabiam disso, né? Vocês que estudam. Não sabiam? Não é de aquário que já começou? Agora é de aquário, mas antes era de peixe por conta de Jesus, até o símbolo emblemático de Jesus é o peixe. Era de peixe, agora aquário é uma era nova de regeneração. Mas segundo ainda a espiritualidade, nós ainda estamos no 5º ciclo para se fechar. Eles já dizem que já entrou na época de aquário. Mas tem esse 5º ciclo que ainda está para se desfazer. A gente não sabe, porque ele pode oscilar entre um e outro. Está na transição ainda. Exato. Então é uma oscilação ainda, não fechou por completo ali aquele ciclo. Porque não é aquela coisa assim que dá para denotar e dizer assim exatamente. Acabou esse ciclo, já estamos em outro. Não, ainda está. Por quê? Tem muita dor ainda, tem muito sofrimento. Então a gente está vivendo essa transição aí. Jesus foi o Messias, mas foi o avatar-chefe dessa era. E depois vão ter... Vai chegar um avatar novo dessa era. Exatamente. De aquário. Então, quando as pessoas falam que Jesus está voltando, o que não quer está dizer errado, que né? Que está chegando um novo Messias. Um novo Cristo, Um novo Cristo. Não que seja Jesus. Não, Jesus, os espíritos evoluem, né? Uhum. A compreensão é que eles estão sempre em ascensão, não dá para regredir.
Ele já fez o papel dele. Nós já tivemos também o Buda, Sim. né? Já tivemos outros missionários aí que vieram. Agora, não cabe a mim julgar, falar quem que vai vir. Tem gente que fala que é o São Germain que vai vir, né, da Fraternidade Branca, mas aí cada um com a sua crença, o que acredita. São palpites. Ele pode fazer um bolão. Quem acertar, boa sorte. Então vamos lá. Vou passar aqui para vocês lerem, quem quiser ler a barra, aqui eu vou achar a cartinha que eu vi do Reino Central, para a gente poder ler. Bom esse aqui também, Isabela, tá? Ok, deixa eu ver aqui a cartinha do Reino Central que eu queria ler para vocês sobre. Aqui, ó. Por que se faz a emissão? A emissão é o canto da sua procedência. É um código hierárquico do amanhecer. Há outros planos, para se ouvir nos receptores de outros planos, em outra dimensão. É também a linguagem das legiões dos homens que se encontram a caminho da vida eterna. É o canto universal dos mundos onde não há inércia. Se estou com barra 0 barra, é evidente que já sei subir para trabalhar. Pensamos naquele homem que, apesar da sua força, só sabia dizer: Senhor, Senhor, pelo amor de Deus. Sim, filho. Este homem recebia na linha máter do homem piedoso, cansado de pedir, subiu as legiões e partiu com barra 0 barra em Cristo Jesus. Salve Deus, filhos. Vamos falar sobre a consciência para melhor nos transportarmos às legiões dos grandes iniciados. Sim, filho, é preciso saber conduzir a mente, até sentir livre a tua consciência, porque é preciso que saibas, através da consciência, que é necessário transcender o mundo físico, relativo de tempo e espaço, e alcançar as legiões da existência perfeita, bem além do nascimento e da morte. A consciência que se transporta na alma ou microplexo. Se por acaso nos desviamos, não é possível estabelecer nossa consciência em sua verdadeira identidade, além do perispírito que está no corpo. A legião de São Lázaro educa a consciência e a alma pela chama do Sandai. Então, sob palmeira, ramos de flores, ouvimos o canto das chamadas a seus cavaleiros. Salve Deus! Ou seja, meus irmãos, a emissão é algo muito profundo, que vocês vão buscar a energia da transcendência de vocês. Não é só karma. Vai puxar o karma? Puxa, mas puxa energia positiva também. Você vai puxar energia para manipular em favor de outras pessoas. A gente tem que imaginar que naquela hora ali, você está puxando forças de outra vida, de uma vida passada sua, para trabalhar no dia de hoje. Dá para entender? Você não consegue puxar a energia de outra vida aqui. Com a emissão você puxa a energia transcendente que você já deixou. Por exemplo, mestre, se eu numa outra vida eu sou uma pessoa muito ruim, aí é nesse sentido, eu puxo essa energia e aí através da minha conduta, do meu trabalho, eu não sei se... Puxa para ser manipulada, manipulada. para ser modificada. Transmutar, gente. Transmutar. Exatamente. Como que a gente tem que fazer a emissão? Deve ser gritado? Não. Deve ser também com a voz baixa? Não. Tem que ser uma voz firme, para que as legiões possam te escutar. Porque se você fizer em nome de Deus Pai, não vai chegar lá. Então tem que ser uma voz firme. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, do nosso Senhor Jesus Cristo da Virgem, eu, Jaguar, Mestre Luz, da Falange de Consagração, povo de Tarimã. Não pode ser também muito... Jaguar, Mestre Luz, Falange de Consagração, não pode ser corrido demais. Você quer fazer ela um pouquinho mais adiantado? Faça, mas não pode ser muito correndo. Não pode falar muito baixo e nem gritando, não precisa de gritar. Mas a voz tem que ser firme, para que você possa ser ouvido lá em cima. Senão a energia não vai.
o canal de emissão não vai ser aberto. Não chega até o... Como é que chama? Legião, as Quanto? legião. Isso, não Sim, vai... mas- Nêutron. Nêutron, Não é. vai Não. furar a barreira do nêutron. Né? O que é o nêutron para nós? É uma barreira magnética que isola o mundo físico do mundo espiritual. Se não houvesse nêutron, todas as camadas dimensionais estariam abertas. Então você poderia estar aqui, ver a segunda dimensão, a terceira, a quarta, os espíritos que E é só estão... uma bagunça, cara. E os espíritos iam te atuar, você ia ver ali, o espírito ia pular em cima de você. Não ia ter a separação dos campos. Então o nêutron é para isolar, criar como fosse já criar essa barreira de proteção para todo mundo. Embora o nêutron esteja no átomo, né? Mas é uma barreira de proteção. Salve Deus. Alguma pergunta sobre emissão, gente? Não. E tem uma cartinha muito bonita da tia Neiva, que eu vou ler ela aqui agora também, o dia que ela foi no Reino Central. Eu acho assim que ela... Eu não sei, eu achei uma passagem bonita e queria... esse é seu, desculpa. Eu lendo, eu falei, nossa, que bacana. Eu queria ler para vocês. Tem áudio dela, depois se eu achar em áudio eu posto lá no grupo. E hoje nós vamos fazer nosso trabalho de incorporação dos ciganos. Vamos imprimir a prece de Catimoche, embora ela seja feita na manhã. Eu acho ela uma prece muito bonita. Acho que a gente deve fazer ela. Todo mundo fazia ela antes da incorporação dos Catimoche. Tá bom? Imprime quantos, mestre? Eu acho que umas 20. Aí o pessoal divide ali. Ou 10 ou 15, não sei. Vamos ver quantas pessoas vêm, gente. Salve Deus. A cada dia está mais complicada a situação. Porém, tudo começa a tomar novos rumos. Estou me acalmando um pouco mais porque nesta madrugada fui conduzido a um pavilhão enorme, com alas de guardas como se não tivesse fim. E qual não foi minha surpresa? Um rico casal sentado em um trono e foram me dizendo que bem lhes interessava. Neiva, disse-me ele, sei que estás vivendo horas difíceis de um líder na terra. Porém, tenha paciência. Muito em breve, a terra tomará novos rumos. Tudo que estás atravessando é o final para uma transformação. Não perca as esperanças, porque milhares de pessoas estão aguardando os recursos de que você já dispõe. Não percas o bom humor por qualquer irritação. No seu subconsciente há uma regressão no campo de sua evolução e de sua força. Não percas a tolerância. Além da planície surge a montanha e depois da montanha surge o horizonte infinito. Não percas tempo e vá servir, porque viestes para servir. Neiva, hoje ou amanhã prestarás conta de tudo. Pense na paciência inesgotável de Jesus. Onde estou? Por fim perguntei. Estás na legião do grande mestre Lázaro. Deus te abençoe, Neiva. Estamos aqui por sua missão. Despertei-me, sentindo-me como um leão, e em Cristo Jesus o amor dos justos. Que Jesus me ilumine. Tia Neiva, Pequeno Diário, 10/10/78. Então imagina, ela foi lá na legião, e viu como fala assim? Que eram várias alas sem fim. É um lugar imenso. E lá, segundo ela, ficam transitando os cavaleiros. Essa capa que a gente usa é bem próxima à dos cavaleiros. Quando tem aquele desenho ali, dá pra ver que é bem similar. Não tem como fazer aquele gume bem alto aqui, né, da capa, porque, não sei, acho que pelas limitações da costura a gente não consegue alcançar. Mas é bem próximo. Tá bom? Vamos fazer a nossa abertura aqui. Muito linda a carta. Muito Eu achei muito bonito, né? Que ela foi lá passando as dificuldades que tinha e realmente tinha como se fosse. Eu acredito que ainda, não sei, não dá pra gente saber. Pode ser o Reino Central, pode ser o Mestre Lázaro que estava lá, né? Governando ali aquela região.
Mas eu achei bonito como ele se dirigiu a ela. Eu não perder tempo, servir, porque viestes para servir. E que um dia a gente vai prestar conta de tudo. Todas as consagrações que nós recebemos, a gente tem que prestar conta. Eu falo assim, é bom a consagração, é maravilhoso. Mas se você não usar das suas armas, é melhor que você venha ali e entregue as suas armas. Feche o seu compromisso com o Pai Santo. Porque ficar com essa consagração sobre você, você é responsável por essa energia que está aí, sem manipular. Um médico que não trabalha é igual ao doente, que após ser medicado não faz uso do remédio. Exatamente.